Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. O Evangelho redivivo. Pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Nessa maravilhosa parábola, esclarece Cristo a mais extraordinária das leis espirituais. A realização espiritual não depende do tempo que se tenha trabalhado. Não é o tempo determinado por anos de vida material que garante a realização espiritual. Muitos foram chamados cedo, outros à última hora, mas todos os que atenderam ao chamado receberão uma única paga, o mesmo valor, a realização espiritual. A realização é uma questão interna. Depende de uma decisão da vontade, que se pode tomar a qualquer tempo e que é tão válida como se fosse nas primeiras horas. Estamos agora no final de uma época. Estamos terminando a época de peixes. Vivemos as últimas horas de um grande dia mundial e agora muitos estão sendo chamados para o trabalho superior. Estamos recebendo a última oportunidade deste grande dia que chega ao fim. E se atendermos ao chamado, ainda podemos receber a maravilhosa recompensa, que será igual para todos os que trabalham. Os que estão agora neste mundo e se reencarnarem nestas próximas gerações, viverão as últimas horas deste período evolutivo e terão ainda esta última oportunidade de tomar uma decisão e definir-se. Grandes transformações se preparam e o mundo terá de passar por terríveis provações e lhes abrirá as portas da vida espiritual. Não é lícito fazer o que me apraz do que é meu? O verdadeiro Senhor do homem é o seu espírito, e só ele tem o direito de fazer de sua criatura o que tenciona. Se ele nos concede a liberdade de agir e nos sustenta, é porque assim julga conveniente, mas a qualquer tempo pode retomar os seus direitos e chamar a consciência humana para a sua realidade espiritual. Porém, jamais o espírito humano forçaria a consciência do homem, ainda não amadurecida e preparada. Como não se pode forçar a consciência de uma criança e exigir dela um entendimento superior à sua capacidade. Assim, o espírito humano não se manifesta senão quando a consciência do homem alcança um grau superior de firmeza e de estabilidade, que a grande maioria ainda não atingiu, e destes, o espírito poderá fazer o que achar conveniente, a qualquer tempo. Como aconteceu com os primeiros apóstolos e depois com São Paulo, vem acontecendo até os dias de hoje com muitos homens cuja consciência elevou-se acima da massa comum. De um momento para o outro, sem que o mundo compreenda por quê, esses indivíduos deixaram de viver para si mesmos, para tornarem-se instrumentos conscientes do seu próprio espírito, do seu Criador e Senhor. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios, para ser escarnecidos, açoitados e crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. A libertação final e a ressurreição dependem de um sacrifício, bem simbolizado pelo sacrifício do Cristo cósmico, nosso Salvador. As duas classes superiores do mundo, a dos sacerdotes e dos intelectuais, julgarão o homem cuja consciência espiritual se despertou, e não podendo compreendê-lo, o condenarão fatalmente. Os senhores do mundo não admitem e não toleram a verdade manifestada e compreendem bem que a única forma de apagar essa verdade é destruir o instrumento de manifestação. Depois entregam o condenado ao escárnio, aos açoites da multidão ignorante e cega, que acabará por levar o aspirante à crucificação, ao sacrifício total, que poderá não ser a morte do corpo físico, mas será definitivamente a morte da personalidade. Mesmo que continue a viver em seu corpo físico por muito tempo ainda, como o homem estará realmente morto. O que viverá nele será o espírito libertado, plenamente consciente e ressuscitado. Mas o que quiser tornar-se grande entre vós,
será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. Só uma coisa pode interessar o homem espiritualmente grande: o serviço altruísta, amoroso e desinteressado que presta aos seus semelhantes. A força espiritual de um homem cresce na proporção que é empregada desinteressadamente a serviço da humanidade. Espiritualmente, não há outro privilégio senão o de servir, e servir por amor. Aquele que desperta sua consciência espiritual não poderia agir de outra forma. O homem só pode agir mal egoisticamente enquanto é restringido e limitado pelo personalismo terrestre. Uma vez despertada a consciência espiritual, o homem sabe que se tornou um instrumento consciente de Cristo no mundo. Sabe que já não vive para si mesmo, mas para o bem de todos. Sabe que deve pôr todo o seu conhecimento e todas as suas capacidades a serviço da regeneração humana. Torna-se altruísta, porque já não lhe é possível ser egoísta. Entre os discípulos de Cristo, não há privilégios humanos, não há posição mais alta sem serviço, porque é só na aplicação de suas próprias capacidades que a consciência se expande e atinge maiores alturas espirituais. Sem aplicação não há expansão, assim como um músculo não se desenvolve sem exercícios. Julgar-se privilegiado e pretender superioridades espirituais sem aplicação e serviço, sem emprego de suas próprias forças e capacidade, é tolice e ignorância das leis espirituais. Seria o mesmo que pretender ser atleta sem dedicar-se aos exercícios físicos que desenvolvem os músculos. E note-se bem, o serviço que se presta há de ser impessoal, desinteressado e altruísta, porque a não ser assim, tudo o que se fizer aumentará ainda mais o egoísmo e o personalismo. Pouco importa que se trabalhe muito, que se faça grandes esforços, se não se é absolutamente sincero e desinteressado. O que se faz por interesse pessoal, por egoísmo, por vaidade, não é um exercício espiritual e não produz nenhum resultado superior. Servir é trabalhar como servo, somente para obedecer e agradar o seu Senhor, mesmo sabendo que não será nunca mais do que um servo. É esse abandono de si mesmo para servir os interesses superiores de todos, é essa dedicação amorosa e sincera que permite a expansão das forças espirituais e o desdobramento da consciência. É então que o homem se torna real e verdadeiramente um super-homem, liberta-se definitivamente da relatividade. É assim que o Filho do Homem não veio para não ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Já vimos que o espírito do homem é tríplice em sua manifestação. Seus três aspectos são chamados na filosofia rosacruciana espírito humano, espírito de vida e espírito divino. Presentemente, só o espírito humano, o primeiro aspecto, está manifestado e constitui a consciência individual e separada de todos os demais, que, envolvida pelas ilusões da forma, cria e expressa a personalidade. Esse primeiro aspecto se caracteriza pelo separatismo, pelo egoísmo e desenvolve-se nas regiões da mente abstrata, onde tudo tende à separação e à diferenciação. Nesse estado, não poderia o homem chegar à unificação espiritual, que é o segundo passo necessário da evolução. O segundo aspecto do tríplice espírito é chamado na terminologia evangélica o Filho do Homem e começa agora a despertar-se e desenvolver-se. Caracteriza-se pelo altruísmo, pelo amor, pela dedicação aos interesses coletivos da humanidade. O Filho do Homem, o segundo aspecto do tríplice espírito, é uma expressão do espírito de vida, em que deixa de existir a separatividade. Lenta, mas seguramente, a influência desse segundo aspecto do espírito do homem vai se despertando nas raças mais avançadas, desde que começou a atividade interna e direta do Cristo cósmico. Desde o sacrifício do Gólgota, a influência poderosa de Cristo tornou-se o fator básico da regeneração e libertação da consciência humana.
e um número crescente de homens vem sentindo os efeitos desse impulso interno para o amor altruísta, desse sentimento de unificação que se impõe mesmo contra todos os interesses materiais e contra todas as ilusões. Esse segundo aspecto do espírito do homem surge como um servidor, porque toda sua expressão é amorosa, altruísta e unificadora. Nada há nele de egoísta. Tudo o que tem, todas as suas capacidades e poderes são oferecidos ao bem de todos. É o amor em sua mais alta e perfeita expressão, que transforma, que renova, que regenera, que ilumina e que salva. Que desejais que vos faça? Responderam: Senhor, que nos abram os olhos. O mundo está cheio de cegos, cegos que não veem o mundo físico e cegos que não enxergam a realidade espiritual. Recuperar a visão do mundo físico pouco importa se se continua espiritualmente cego. É nesse sentido que devemos examinar esse trecho do Evangelho. Vivemos em meio a uma espantosa e imensa realidade que não vemos, porque os nossos olhos espirituais ainda não se abriram, mas que se abrirão sob a influência do nosso Cristo interno, se soubermos pedir-lhe. Note-se primeiramente um detalhe importante. Eram dois cegos que se dirigiam a Cristo com insistência e fortemente. Não se amedrontaram, nem se calaram diante da multidão, que gritava para se calassem. Continuaram clamando e implorando, unificando as suas vozes e os seus desejos, e assim chamaram a atenção de Cristo, que parou e atendeu-os. Vê-se nesse relato mais uma vez confirmado o princípio realizador e o imenso poder das vontades unificadas, num desejo intenso capaz de vencer todas as oposições e dificuldades. É a unificação dos desejos e das vontades que pode abrir os olhos daqueles que são espiritualmente cegos.